Eu não quero, papai do céu. Toma assim. Peraí, toma assim, Ian. Se você não tomar. Mãe. Ian. Mãe. Vai, rapidinho. Bem forte. Se ele contrair muito, Ó, não contrai. ele também. Vendo, não vai doer. Fica aqui. Vai doer sim. Mas vai doer. Fica assim, desse jeitinho, vai. Não força Vai a mão. cair. Vai, ó, rapidinho. 1, 2, 3, já. Ai. Pronto. Você vai levar na escola lá?